E vi o ancião de dias, esse aqui é o capítulo 46 do livro de Enoque, ó, igualzinho está Daniel. E ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro, ó, filho de homem, este é o filho de homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros, né, do que é escondido, pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido, e a sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. Este filho de homem que tu vês levantará reis e poderosos, e etc e tal. Pode ir mais abaixo. Aí eu grifei aqui embaixo, deixa eu ver. Eles negarão, cadê? Deixa eu esperar aparecer para mim aqui na minha tela. Eles negarão o nome do Senhor dos Espíritos e os expulsarão de seus templos nos quais eles se reúnem. Beleza, pode baixar. Ó, aqui é o livro de Enoque, tá, pessoal? Esse capítulo 48 aí, ó que interessante. Ó, antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem sem falhar. E ele será a luz das nações. Você pode ver, ó, que aqui já é aquele pensamento mais helênico. Aqui, esse filho de homem é um personagem, tá? Portanto, o eleito e escondido subsistiu em sua presença. Pode baixar mais. Pode mais abaixo. Aí, onde eu grifei. Perfeito. Aí tá bom. Vou esperar aparecer aqui para mim. Ó, mas no dia da tribulação, o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Ó, aqui no capítulo 8 ele diz um eleito, Messias. Provavelmente no livro de Enoque, esse filho de homem ali está falando do Messias, tá, gente? Pode ir mais abaixo. Ó, o capítulo 70. E Micael, um dos arcanjos, né, tomou pela mão direita e levantou e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia. Né? Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos, etc, etc. Pode baixar mais. Aqui eu só grefei Micael para vocês verem que é parecido com a ideologia do livro de Daniel. Pode baixar mais. Só fazer Sim. uma adendo, que é só uma curiosidade, né? Mika significa quem ou o que é igual. El é Deus. Então, quem é igual a Deus? Alguns vão Certo. dizer, por exemplo, que quando aparece o anjo do Senhor, se trata desse anjo. É uma interpretação. Né? Não quer dizer que seja Certo, verdadeiro, legal. mas quem é como Deus? Quem é como Deus? É Uhum. como se fosse um, abre aspas, um representante. Isso é um adendo de Certo. curiosidade. Pode Show. continuar. Bacana. Tranquilo. Ó, aqui eu grifei também, ó, nesse verso, acho que 12 ou 13. Ó, estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão e pura, e seu manto era indescritível. Olha o verso abaixo ali, o verso 17. Então aquele anjo veio a mim com sua voz, saudou-me, dizendo: Tu és o filho do homem, o qual é nascido para a retidão. Quem que é o filho do homem aqui? Pode baixar mais, ó. Ó, porém, em capítulos posteriores, esse filho de homem é o autor do livro. Tá? É o autor do livro, ou provavelmente o próprio ali, o Enoque, né? O autor do livro. Para você ver como é confuso esse livro de Enoque. Né? Lembrando que o livro de Enoque não tem como ter sido escrito por ele, tá, gente? Pois ele data do século II antes da Era Comum. O livro ele traz muita cultura grega, nunca fez parte do cânon da Bíblia hebraica, mas fez parte de alguns canones dos cristãos, mas em sua maioria ele não é aceito. E, Rudá, eu vou te explicar por que eu trouxe essas referências do livro de Enoque. Porque quando eu ler o contexto de Daniel, ele não vai estar falando de nenhum Messias, descendente de Davi. Aí pode vir alguém depois e falar, o Silvestre é desonesto, olha o livro de Enoque aqui. Antes do primeiro século, eles já tinham a concepção que era o Messias. Eu sei de tudo isso.
Tá? Inclusive, o Novo Testamento ele é tirado do livro de Enoque, para quem não sabe. 70% do Novo Testamento é tirado do livro de Enoque. Pode falar. Segundo, se não me falha a memória, né, é um direito seu, de todo mundo falar como gosta. Eu não gosto das expressões Antigo Testamento, porque para mim não é antigo, nem novo, porque o novo não existe. Sim. Não, mas não, não eu é falo isso. assim porque é para o povo entender. Didático, né? Sim, questão didática. Eu entendo, É mais fácil. Mas só para usar em termos que o pessoal vai entender, se eu não me engano, se eu estiver errado, você pode me corrigir, o livro de Enoque não é citado nenhuma vez no Antigo Testamento, no Tanar. Ele só é citado por um dos pseudos discípulos no Novo Testamento lá. Exato. No Tanar, nenhum profeta, ninguém nunca citou o livro de Enoque. Exatamente. Nunca foi citado. Enoque só é citado em Gênesis, né? O homem que andou com Deus lá. Isso. Fora isso, não temos nenhuma ligação dele com o Tanar. Verdade. Bom, vamos lá. Aqui é só alguns exemplos, tá, da expressão filho de homem. Ó, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ali, filho de homem é ser humano. Jó 25:6, e quanto menos o homem que é um verme, o filho de homem é um vermezinho. Jó 35. Posso te fazer uma interromper rapidinho? Não, pode falar. Como é uma live, né, para trazer luz para quem quer e trazer conhecimento. Muita gente acha que o Eterno é um homem literalmente, mas o Eterno deixou bem claro que ele não é homem, nem filho de homem. Também Exato. O Eterno não é mulher, é claro, ele não é um ser humano, não é um ser com forma física. Mas só um adendo de curiosidade, algumas vezes em discussões dentro do Talmud, houve uma voz que falou, e só por curiosidade, essa voz sempre era feminina. Estava tendo uma discussão bem grande entre as duas escolas mais famosas, né, Hillel e Shammai, e eles estavam discutindo, eu não vou entrar no meio, porque não é assunto da live, mas uma voz do céu disse, Shammai está com a razão. Ambos estão corretos, mas Shammai está com a razão. E era uma voz feminina. Caramba, olha, curioso. Só uma curiosidade. Legal. Mas não vamos criar doutrinas, pelo amor dos macacos de Nárnia. Deus não é mulher, Deus não tem forma física. Essa ideia de filho, biológico de Deus, isso é conceito helênico. Deus não tem órgão genital nem feminino, nem masculino, nem nada do tipo. Então vamos continuar o estudo. Certo. Ó, aí são vários textos, tá? Eu não vou ler todos para não ficar longo, pode ir pulando, mas onde eu estou mostrando que filho de homem quer dizer ser humano, tá? Pode ir indo. Ó quantos textos. Inclusive o livro de Ezequiel, se tem algum filho de homem na Bíblia, é Ezequiel, meu irmão. Que o que mais tem a expressão filho de homem é atribuída a Ezequiel no livro dele. E fosse para encaixar alguém como personagem, encaixaria Ezequiel, porque é o mais citado como filho de homem. Ó, como vemos, sempre se refere a um ser humano comum, tá? E se fosse para identificar um filho de homem como sendo uma pessoa em especial, seria Ezequiel, pois em seu livro fala-se dele assim diversas vezes. Porém, mostraremos que o próprio contexto de Daniel vai mostrar de quem se trata. Eu vou fazer um questionamento aqui, tá, Yehuda? Vamos lá. A gente tem a visão de 4 animais e um filho de homem. Esses 4 animais eram animais literalmente? Não. Sentido figurado. Exatamente. Esses animais, ele representam um grupo de pessoas, cada animal, porque é um reino. Cada reino tem vários reis, não é verdade? Sim. É um coletivo. É o reino Medo-Persa, tem vários reis. O babilônico teve não só Nabucodonosor, outros reis. Da Grécia, dos Ptolomeus e Seleucidas. Por que só o filho de homem a gente tem que literalizar e colocar como uma única pessoa? Se todo o texto aqui é simbólico. Verdade. Boa colocação. Mas não é verdade? Porém, o próprio contexto vai nos mostrar quem é esse filho de homem, tá, gente? Ó, vamos lá, verso 14. A Bíblia, ela usa muito de... Ela usa muito de formas e palavras para que o entendimento seja fácil.
Tirei com verdade. mão forte do Egito. Deus não tem mão para tirar o povo do Egito. Então, Exatamente, linguagem perfeito. figurada. Sim, exatamente. Ó, e foi-lhe dado o domínio. Para quem foi dado o domínio? Para o filho de homem, correto? Ó, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal qual não será destruído. Ó, vemos aqui que esse filho de homem, ele recebe o quê? Domínio, que não passa, a mesma coisa que a gente apresentou em Daniel 2, tá? Sobre o reino que não teria fim. E colocamos N exemplos sobre isso. Ou seja, teria de ser nos dias daqueles reis. E outra, eu vou mostrar aqui que muita gente vai questionar. Quando que outras nações serviram Israel? A gente vai trabalhar isso. Por isso que eu estou falando que essa live vai ser longa. Vamos lá. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Verso 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Ó, vamos começar a parte das interpretações. O próprio livro vai trazer, tá?